e o score coronariano de cálcio está na moda. Saiba mais agora sobre isso. Como a gente conversou outro dia, o score o CAC, né, CAC, o score de cálcio coronariano, é um exame bastante interessante porque ele consegue reclassificar os pacientes com risco cardiovascular. Então, se o indivíduo ele é de baixo risco, uma vez que ele tem o score de cálcio coronariano elevado, ele passa para risco mais alto, e da mesma forma, se o indivíduo ele tiver um risco intermediário e tiver um score de cálcio 0, ele passa para um baixo risco, né? Então, a ideia central do score de cálcio é reclassificar melhor, estratificar o assessment, que eles falam em inglês, estratificar melhor o risco cardiovascular. Muito bem. Então, na última diretriz, essa de 2018, de Chicago, da American Heart, já coloca como score de cálcio como um exame bastante útil, bastante interessante para avaliar então o risco cardiovascular na estratificação, na prevenção primária, né? Pacientes que nunca tiveram infarto, AVC, nunca operaram o coração e tal. Muito bem. E o Dr. Matthew Budoff, eu já citei ele várias vezes para vocês, é um pesquisador bastante, publica bastante nessa área, até amigo meu, publica bastante nessa área de tomografia, né? Ele é forte nisso aí, ele é da UCLA. E ele fez um estudo mostrando que no intervalo de 11 anos, pessoas de média idade, 45 anos era o corte, era o perfil médio, né? Dos pacientes, tanto do gênero masculino quanto feminino, diabéticos tipo 1 assintomáticos, eles não tinham score de cálcio maior do que a população em geral americana, né? Então é um dado bastante interessante. 71% deles, ao longo desse tempo aí que foram avaliados, ao longo de 11 anos, ficaram com score de cálcio 0. Ou seja, isso traduz o seguinte, traduz que em 5 anos a probabilidade deles terem um evento cardiovascular é quase nulo, né? Então é um resultado muito bom. Ao longo do estudo, houve uma taxa de 5,6 eventos para cada 1.000 pessoas. E diferente do que ocorre no diabético tipo 2, não sei te responder o porquê, mas no diabético tipo 2, 50% deles têm valores de score de cálcio coronário não igual a 0, de forma alguma, né? E claro que os achados eles vão no sentido de quanto maior o score de cálcio, maior o risco do indivíduo ter um evento, né? Então, quando o score era 0, é praticamente nulo o risco. De 1 a 100, ele tinha 71% mais de risco do que o 0. De 101 a 300, era 5,4 vezes maior o risco, imagina. E acima de 300 de score de cálcio coronariano, 6,9 vezes o risco aumentado. Parece ser um exemplo bastante interessante. Infelizmente, planos de saúde no Brasil ainda não cobrem, muito menos o SUS, mas ele é bastante útil. Quem advoga bastante ele sempre fez isso, não é de hoje, é o Dr. Raul Dias dos Santos, que é o chefe do setor de lípides na Faculdade de Medicina da USP, no INCOR, e é uma coisa que a gente já teve em diretriz, né? Ainda tem, mas existe uma diferença do que é colocado em diretriz para o que é colocado no mundo real. Existe uma pressão econômica sempre, mas que seria bom, seria. Um grande abraço, tenha um ótimo dia. Tchau!